O impacto da solidão em pessoas na condição autista, um tema solicitado pelos nossos seguidores. E aqui eu quero fazer uma observação importante. Eu vou falar aqui sobre pessoas na condição autista que apresentam uma baixíssima motivação para o contexto social. Motivação social é uma das habilidades relacionadas ao processo de socialização. Então, sim, nós verificamos, observamos e percebemos, tanto no contexto clínico quanto no contexto familiar, pessoas diagnosticadas tardiamente que não têm a motivação, ou é uma motivação extremamente baixa, para se aproximarem, interagirem e manterem interações com outras pessoas, tá? E aí nós vamos dividir este grupo em dois subgrupos. Nós temos o grupo de pessoas na condição autista que conseguem, em virtude das suas habilidades, do seu padrão de inteligência, estabelecerem interações que são necessárias para o seu dia a dia e, consequentemente, estabelecerem alicerces de sobrevivência importantes. E nós vamos ter outras pessoas na condição autista que, inclusive, estas interações relacionadas à sobrevivência, elas não conseguem ser efetuadas, como, por exemplo, ir a um banco, ao supermercado, a uma padaria, sair na rua e assim por diante, tá? O primeiro grupo, ele vai estabelecer de uma forma muito restrita contatos e vínculos específicos com determinadas pessoas. E isso pode gerar um impacto? Pode, porque nem sempre essas pessoas às quais este indivíduo ou esta mulher se vincula permanecerão o tempo todo ao longo da vida deles. E na ausência dessas pessoas, ele vai sentir a necessidade, a falta de um suporte efetivo. Por quê? Porque pessoas na condição autista, independentemente de qualquer fato, têm uma necessidade de algum elo afetivo. As pessoas com dificuldades de exercer tarefas do dia a dia, que são tarefas de sobrevivência, elas vão sentir falta de dois campos. O campo do suporte, de pessoas que estão ao seu redor e que a auxiliam ou executam essas atividades no dia a dia, e junto com essa falta, vão vivenciar faltas relacionadas à questão afetiva. Quando nós falamos de questão afetiva nesses dois subgrupos, nós não estamos falando em elementos quantitativos, grupos de amigos, muitas pessoas, diferentes interações sociais. Nós estamos falando de vínculos que são estabelecidos especificamente no dia a dia dessas pessoas e que a falta desses vínculos específicos num determinado momento, pela ausência dessas pessoas, sim, podem impactar na regulação emocional. E essa regulação emocional, ela pode se desdobrar num conjunto de sintomas e até mesmo em diagnósticos relacionados à ansiedade, à depressão e assim por diante. Então, o que a gente tem que ter claro? É fato e se verifica, num grupo de pessoas na condição autista, uma baixa motivação para o social. Isso é um fato. Essa baixa motivação para o social não significa que em determinados momentos, situações e com pessoas muito pontuais, não haja uma necessidade de algum tipo de vinculação emocional e afetiva dentro das características dessa pessoa. E quando isso não acontece, sim, nós podemos estar percebendo uma desregulação emocional e uma afetação a esta pessoa por falta deste vínculo, tá? Vamos conversar sobre isso, é um tema extremamente importante, uma coisa que nós temos que ter muita clareza, tá?
Porque sempre fala-se, porque não existe o autismo adulto, não se existe o autismo tardio e assim por diante. Mas esta característica ela é muito pertinente. E quando o indivíduo se vê isolado, sem esses pontos específicos, nós passamos a ter dificuldades importantes para a pessoa na condição autista. Vamos conversar sobre isso.